Olá pessoal, olá gente amiga, como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Então, eu também tenho esse meu canal, né, que eu falo sobre a defesa nacional e a segurança também do nosso país. Bom, eu vou contar um pouquinho, desde que eu me conheço como gente, e porque, com dor no coração, eu venho fazer esse vídeo, mas ao mesmo tempo a gente precisa entender e separar as coisas que por muitos e muitos tempos, muitos anos, né, e séculos também, houve aí, né, por causa dos golpes de Estado, né, nós tivemos ao longo de muitos anos, né, por muitos anos a gente teve que... Desculpa aí, gente, é porque a minha filha tá gravando uma coisa que se aparecer aqui, aí o meu vídeo, ele não deixa porque tem direitos autorais, tá bom? Então, põe embaixo aí, Rafaela. Ou vamos pra lá, Momo. Bom, eu vim aqui pra gravar esse vídeo porque eu estava, né, como às vezes eu gosto de estar, né, pego uma mídia social e eu fico ali passando os vídeos. E claro, né, a inteligência artificial, ela vai trazer aquilo que a gente mais tem afeição, que a gente mais ouve falar, né, então, enfim. E então, de repente, né, faz dias que eu tô com esses pensamentos, né, também. Às vezes as pessoas não entendem a gente, né, porque talvez não viveram na pele o que a gente viveu, não teve a mesma educação, mesma criação, mesmos costumes, né, mesmas culturas. Então, muitas das vezes acaba deixando de lado aquela coisa de ter o preconceito, né? Se não é igual a mim, então eu vou ter preconceito. Então tem um preconceito daquilo que nem conhece. E que deveria entender, porque o nosso país, ele é pluralista. A nossa Constituição regente de 1988, ela nos dá liberdade para a gente viver a nossa cultura, a nossa vida, enfim, de sermos livres, né? E desde 1988, com a nossa nova Constituição, nós temos mais liberdade ainda. E claro, com a volta do nosso queridíssimo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nós também tivemos não apenas a volta do Brasil para a mão dos brasileiros, mas também como a verdade, a realidade. Bom, desde que eu me conheço como gente, eu morava numa vila militar, eu tinha ali meu pai negro, a minha mãe branca, né, loira, e ela até falava que ela viveu 40 anos, que foi casada com meu pai. Ela usava uma cor de tinta da L'Oréal, até, não tô fazendo aqui propaganda, mas enfim, né, ela sempre usou 40 anos a mesma tinta de cabelo por causa do meu pai. É tanto que quando meu pai faleceu, ela mudou a cor de tinta, mas não mudou a empresa, né? A marca. Então, eu era criança, né? Desde que eu me conheço como gente, eu era criança. E aí, conforme eu fui crescendo, meus pais foram falando: olha, você é nossa filha do coração. Você saiu do nosso coração. Abaixa, Momo, o volume. É só baixar o volume. Parece que... Você não nasceu da barriga da mamãe, né? Mas você é a nossa filha. Nós queremos você como a nossa filha. E nós te amamos, enfim. E eu já tinha um irmão mais velho, 2 irmãos, né? Um irmão mais velho e um irmão caçula. Que esse irmão caçula, ele é meu primo de sangue, mas fomos criados como irmãos. E a minha irmã mais velha, que também é negra, né? Então nós fomos crescendo ali,
desde que eu me conheço como gente, nós fomos crescendo ali na vida militar. E assim, quando a gente completou, se eu não me engano, 6, 7 anos, né? O meu pai subiu a patente para oficial e acabou a gente saindo da vila de subordinados para, né, alcançar ali a casa de oficial. Então, meu pai, a gente morava numa casa que era um pouco distante dessas casas de subordinados, e a gente vivia ali uma vida muito bem, né, muito regrada, porque por sermos filhos de militar, então a gente tinha uma educação muito rígida, né. A minha mãe, ela era mais velha, ela tinha ali quase 18 anos mais velha que o meu pai. Ela conheceu meu pai tinha 21 anos, meu pai já tinha vindo da Marinha, primeiro ele tinha vindo, ele trabalhou na Varing, aí ele entrou para Aeronáutica, aí ele foi para a Marinha, e aí ele foi para o Exército, e ele também queria sair das Forças Armadas, e minha mãe disse para ele, né, que se ele saísse, ela não continuaria mais com ele. Como eles se amavam, ele amava muito a minha mãe amava também ele, né, ele voltou para o Exército. Hoje não acontece mais isso, né, por causa que foi mudando ao longo dos anos, foi mudando as leis, né, conforme a época, conforme, né, as coisas que tem que ir mudando e conforme os parlamentares que estão lá dentro. Hoje a gente tem conhecimento disso. Então, eu não quero fugir aqui do assunto, e eu chamei meus filhos para estar aqui, para eles verem eu gravando esse vídeo e também ouvirem o que eu tenho para falar. É como se fosse uma reunião de família, entendeu? Ok, Binho? Ok, Rafaela? Ok, Robson? Então, eu era criança, e aí aos 6 para os 7 anos o meu pai subiu de patente e fomos morar numa casa de oficial, e assim a gente ficou um pouco afastado das pessoas. A gente não tinha, assim, íamos para a escola, estudávamos até num colégio municipal, né, num bairro perto da Embrapa, onde a gente morava, na Vila Militar. E o meu pai, ele sempre ia para a estação rádio, eu ia junto com ele, né, às vezes eu via ali, ele nos rádios lá, meu pai, ele estudou o código Morse, né, então hoje nem existe mais isso, né, hoje a gente tem a tecnologia de ponta, enfim. Então, assim, o meu pai, ele nunca chegou para mim e falou, acontece isso no quartel, deixa de acontecer. Não, eu fui vendo as atitudes do meu pai era muito homem, assim, de não ficar falando, ele tinha atitudes, né? E a família da minha mãe, minha mãe era mineira de Três Corações, minha irmã e a minha outra irmã, que são filhas dela, né, biológica, né, são minhas irmãs, elas ficaram em São Paulo. E, consequentemente, minha irmã mais velha foi para o INSS e a minha irmã mais nova, ela foi ser auxiliar de enfermagem, né? Hoje tem técnica de enfermagem, enfim, né? E ela foi ser, né, auxiliar de enfermagem, ela ajudava ali, né, nos hospitais. Antigamente era assim, depois que foi se formando as profissões, depois que foi se caracterizando as coisas, mas antes era uma missão, né? E por meu pai ser militar. Mas onde que eu quero chegar, né? Então a gente tinha ali a nossa vida, a nossa vivência. Depois eu tive um irmão que era muito assim, arteiro mesmo, era muito. Depois, infelizmente, ele conheceu o mundo das drogas. É um rapaz jovem, né? Tinha 14 anos, conheceu o mundo das drogas, né? Infelizmente. Então, assim, o que eu vejo hoje? Por que eu acabei, na pandemia, criando as minhas redes sociais, comecei a estudar mais, comecei a pesquisar mais, porque isso me chamava muita atenção, porque eu falava assim, o meu pai, ele amava o Brasil, né, amava o Exército, e ele tinha essa dificuldade, né, esse racismo, eu via muito esse racismo. Talvez as pessoas não eram tão racistas assim com ele, talvez por
por causa de mim, sei lá, né? Eu tô falando isso porque é o que eu sentia. Porque hoje eu tô queimada do sol e tudo, mas eu era muito branquinha, tinha um cabelo grande, muito assim, princesinha, né, do papai, né? Muito a menina dos olhos do pai, né? Então, mas eu sentia isso, eu senti que os coronéis, né, que aqueles pessoal das altas patentes, tinha um olho assim, estranho pro meu pai, né? E tinha um militar de bigodinho, né? Esse sempre, assim, fazia de tudo pro meu pai ficar triste. É tanto que quando eu tinha lá meus 9, 10 anos, eu vi o meu pai chorando. E eu falei, pronto, o mundo acabou, né? Porque se o meu pai tá chorando, o mundo acabou, né? E o que eu vejo? O que eu vi por muitos anos? Nós fomos, assim, encharcados de mídia, né? Aí a gente assistia o show da Xuxa, a gente assistia muitas coisas, né? Depois veio o MTV. E assim, a nossa juventude foi mais contra o país do que a favor. E eu via uma coisa ao contrário dentro de casa. Eu via que o meu pai, ele era muito Caxias, né? Ele era politicamente correto. Ele falava, até hoje eu falo isso, né? Que eu vou pelo que o meu pai falava, né? Escuto o que o presidente da república tá falando. E depois, né, eu fui descobrir, né? Olha só, eu filha de militar, depois que eu fui descobrir que os militares, né, a Ministério da Defesa, ele é controlado pelo presidente da república, né? Tanto que, infelizmente, aí o réu Bolsonaro queria usar, né? Aí é um pouquinho do ponto que eu quero chegar, mas eu também quero contar um pouco mais da minha família. Então, assim, o que eu vejo hoje? O que eu vejo? Eu não tenho convivência mais com outros militares. Assim, eu pretendo ter, né, para ver como que mudou, né? Talvez eu vou ter esse gostinho, não sei também, né? É uma coisa assim que a gente não sabe, né? Não tô procurando isso, mas muitas das vezes a gente acaba, né, vendo o que se aconteceu, né? Que foi se acontecendo. Eu até brincava com meu pai, que eu falava assim, pai, o senhor é primeiro tenente, mas se eu fizer uma faculdade, eu vou entrar na faculdade, olha só, né? Eu falava pra ele assim, eu vou entrar na faculdade e vou entrar como primeiro tenente, eu vou entrar como oficial, né? E isso, o que a gente vai vendo? Meu pai, como um homem muito elegante, muito sério, muito democrático, muito militar de verdade, Caxias, né? Ele sempre ouvia aquilo, conversava com a gente, nunca vi meu pai levantando voz, nunca vi meu pai bravo, nunca assim, sabe? É um homem que tinha um exemplo muito forte. Às vezes eu olho assim pra foto dele e eu ainda sinto muita saudade do meu pai mesmo, porque eu vejo que ele passou pra mim o que é você ser um militar, o que é você ser um brasileiro de verdade, o que é você ter uma missão pelo seu país, né? Hoje, graças a Deus, a gente tá vendo que a política, né, todas as coisas têm se cooperado para o bem do brasileiro, para o bem das coisas. Às vezes eu particularmente não gosto de falar de partidos políticos, porque não lá no meu outro canal eu não falo sobre isso, e foi bom porque eu aprendi os atos legislativos, fui para a faculdade, não havia aprendido como deveria, né? Mas agora eu creio e eu sei que o meu presidente da república, o Luiz Inácio Lula da Silva, que foi e parece que é o único, né, com sua gestão política, lógico, né, que fez com que o Brasil continuasse sendo Brasil, porque senão talvez nós iríamos acordar um dia e falarem assim, você não é mais brasileira, acabou o Brasil, agora você é nossa escrava e isso pronto, acabou, né? Que a preocupação era essa. Apesar das pessoas parecerem não ver isso, né? Parece que as pessoas viviam num mundo encantado do né? Da mentira até que se torne verdade, muito negacionismo, muito isso, muito aquilo outro. E eu lembrando que o meu pai ensinava a gente de um jeito, a minha mãe já ensinava de outro, né? Porque eram ali duas cabeças, né? Ela cuidava muito mais da família que ela teve antes do meu pai, e a gente viu muito isso. Então acabou que nós fomos criados assim, nunca vai precisar, nunca vai ter que se preocupar, né, em trabalhar. Mas aí veio o réu Bolsonaro, né, como presidente da república, e mudou também um monte de coisas, né, que não deveria ter mudado, né?
Então, assim, mas o que eu quero falar? Eu assistindo ali um depoimento de uma outra pessoa, né, que foi ali prejudicado por causa dos golpes militares, né, por causa da época ainda da ditadura no Brasil. Eu cheguei a estudar também, né, eu segui muito ali os vídeos do Randolph, né, que é também o líder do governo, né, na Câmara dos Deputados, e eu fui aprender aquilo que nem o meu pai passou para mim, mas que as atitudes dele mostrou que mesmo dentro do exército existia dois tipos de pessoas. Existia o Marechal Hermes, né, e existia o Caxias, né, o Caxias, o patrono do exército, enfim, mas existia esse Hermes, né. E a gente lembra que existiu ali uma revistinha do Hermes, né, e coisa, e tudo assim, para fazer com que nós tivéssemos aquele pensamento de milico, né, por isso que as pessoas começaram a rotular, né, e eu falava assim, mas meu Deus, o meu pai não era assim, né, o quartel não era desse jeito. A gente via sempre homens, nunca via mulheres ali era uma, duas, três que trabalhavam nos hospitais. Mas o que eu vejo hoje? Por que eu cheguei a vir trazer esse vídeo aqui? A última coisa que eu vi em relação ao Ministério da Defesa, né? O nosso queridíssimo ministro Mussi falando que numa entrevista no canal, na Cultura, né? Eu esqueci agora, meu Deus, é famosíssimo esse programa, né? Eu esqueci agora, deu um branco em relação a isso, né? O do SBT? Da Cultura. E faz muitos anos que tem essas entrevistas, né? E foi uma das coisas que também me fez crescer como pessoa, porque se eu fosse pro lado também mais eu me desviesse muito de coisas, mas ao mesmo tempo eu tinha aquele pensamento do meu pai. Então, assistindo uma entrevista do Múcio, ele falou, eu tenho aqui também nesse canal, eu tenho o dia que ele falou, porque eu coloquei alguns recortes, né? E ele falou assim, o ruim é trabalhar dentro de um ministério, né? Ele quis falar, né? As Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica, e saber que existem os traidores, né? Existem os traidores, né? Foram presos aí, a alta patente que ajudou, né, cogitou aí com o réu Bolsonaro, né, o condenado Bolsonaro, né, preso, o Bolsonaro preso, né, que cogitou com ele, né, mais um golpe de Estado, né. Nós estamos falando aqui hoje porque não houve o golpe, porque se tivesse ouvido o golpe, o que aconteceria? Nós não estaríamos aqui, nem para estar falando alguma coisa, né? Poderia ter sido pior do que aquela época. Então, alguns vídeos que eu vi do Randolph, né, que é o líder do governo, eu fui buscar, né, alguns vídeos que ele fez, né, algumas coisas, alguns do COI, né, do COD, né, sobre a ditadura. Então eu comecei a ver muitos documentários, aquilo ali me engasgava, assim, sabe, gente? Eu ficava assim, sabe? Gente, foi de uma maldade tão grande que fizeram com aquelas pessoas, porque eram contra, né, a ditadura, que era um povo que lutava. Hoje a gente vê que é muito mastigado, as coisas estão muito fáceis, as pessoas não se preocupam com isso, né? E também a cultura fez isso, fez com que as pessoas não se preocupassem com o outro. Tanto que a gente acabou, né, de chegar aí numa situação que, graças a Deus, não aconteceu o golpe, né? Mas que ainda, como até a ministra Carmen, né, Carmen Lúcia disse, né, numa das entrevistas dela, que ainda é mais trabalhoso, né, pós tentativa de golpe, porque todo momento você tem que lutar contra provar a tentativa de golpe, né, trazer os relatos, trazer toda a situação, e também ter ainda aquelas pessoas que estão na administração pública, né, que muitas das vezes são governadores. A gente viu aí em relação ao Tarcísio,
lá de São Paulo, né? O Cláudio Castro do Rio de Janeiro, né? E também a gente vive muito isso aqui no Mato Grosso do Sul, né? E aí a gente é rotulado como doido, louco, tem problema, mas as pessoas muitas das vezes ou não sabem, ou não entendem, ou também não põe assim na cabeça. Será que as pessoas não foram estudar? Será que todas as pensionistas, né, que foi o que o Bolsonaro fez, né? Foi lá e fez com que as filhas começassem a pagar mais imposto. A gente pagava imposto de tudo que era jeito, né? A gente viu aí ele falando que ia aumentar até 2023, até 2023, né? O aumento dos militares, mas ele, até 2022, 2023, né? Mas ele também, a gente não via o dinheiro. O dinheiro ia mais para o banco, né? Principalmente no meu caso, que fiz muitos consignados da vida, mas aí você casa, o marido vai embora, a dívida com você, né? Então, assim, eu estava vendo esse relato dessa pessoa, contando, né, dos parentes deles que foi prejudicado por causa da ditadura. Ele falando os milico, aí colocou lá, né, os bota preta, né, a camuflagem do exército, né? Mas por que me chamou a atenção? Por que eu vim aqui? Porque realmente, dentro dos quartéis, existe o militar, que é Caxias, e existe o militar, que é Hermes. A gente sabe disso, sempre soubemos disso. Mas vocês acreditam que a mídia vai mostrar isso? A mídia vai colocar a gente entender, separar o joio do trigo, né? Porque o Marechal Hermes, ele é totalmente golpista. Ele é totalmente do lado da ditadura. E o Caxias, não. Quem é Caxias? Aquele militar que é Caxias, que respeita, que tem disciplina, que tem... A gente viu aí falando sobre o adestramento, né? Querendo dizer assim, que parece que aquele militar, ele tá... Aí a gente viu ali o Bolsonaro, o preso Bolsonaro aí, rindo, né? Colocando lá uma foto lá do cachorro pegando o osso, né? Que quem procura osso é cachorro. Então, assim, gente, aí a gente vê o adestramento, né? A comida, a ração que é dada no quartel. Então, assim, essas coisas, elas prejudicam. É tanto que muitos jovens hoje, muitas jovens agora, né? Resolveu entrar no quartel, mudou um pouco, né? A estrutura da mídia, porque tá voltando aos poucos, né? Que tá aí nas mãos da nossa queridíssima ministra Margarete Menezes, né? E que aí vai voltando um pouquinho o Brasil ao normal, mas tem ainda os vestígios da ditadura. Ainda tem aquela coisa, né, de uma população olhar assim, que nem esse rapaz ele ainda foi muito sensato, né? Porque o pai dele ensinava ele que a gente não tem que olhar só para si, a gente tem que olhar para o coletivo, né? A gente tem que olhar para todos, né? E não ter ódio, não ter raiva. E olha tudo que ele passou. Ele podia ter ódio, ele podia ter raiva, ele podia ter, assim, se juntado ao pensamento do Bolsonaro, né? Mas não, a gente tem que separar o joio do trigo, sim. A gente tem que mostrar que dentro até das repartições oficiais existe sim o bom e o mal. É tanto que a gente passou por tudo que a gente passou na nossa nação, no nosso Brasil. Então, quando eu vejo o presidente Lula indo lá em Moçambique, o sonho do meu pai era ser o boina azul, né? Eu esqueci o nome como que fala, né? O Peace, que é da paz, né? Os boinas azuis, né? Indo para a África do Sul, né? Esqueci os nomes, né? Mas a gente... É que eu tô muito emocionada mesmo de ter ouvido esse rapaz falando, né? E eu ver que, assim, nós não podemos abrir um saco de farinha e colocar todas as farinhas junto como se todas fossem iguais, e não são. E isso, quem que fez isso? Quem que trouxe essa maldade? Quem que salientou mais essa maldade? Quem que colocou isso mais ruim, né, para a população brasileira? Foi o Bolsonaro. Ele foi lá e juntar essa coisa de cívico-militar. Não existe cívico-militar.
né? O civil é civil, o militar é militar. E aí ele veio trazer mais maldade, mais ruindade, mais atrapalho. Gente, não existe, não existe. Eu fui, esses tempos atrás, lá na 9ª Região Militar, falar com o pessoal, levar os meus filhos, né? Porque na época, quando meu pai foi para a reserva, em 94, ele tem lá onde guarda as coisas, né? Dos pais, né? Dos militares. E eu pude pegar, né? Aquele livro da capa vermelha, que os militares vão ali durante a vida militar, sendo escrito ali o que aconteceu com eles, e eu na época, eu pude pegar a homenagem que foi feita pro meu pai, e dessa vez eu não pude ver, os meus filhos não puderam entrar lá, né, disseram que essas coisas estão em Dourados. Que uma coisa que estava aqui foi para Dourados? Então quer dizer que os militares que estavam nas fronteiras, que fez tudo aquilo que era para ter feito, eles vão ser esquecidos, né? Mas não, gente, a gente tem que lembrar isso, a gente tem que entender que os militares também têm a vida deles, também tem a família, né? Tem a família militar. E eu vi, o próprio presidente Lula, ele disse. Então, quando ele fala que não deve esquecer ninguém para trás, né? E a gente vê a minha vida. Eu tô mais esquecida do que o fantasma da ópera, vamos dizer assim, né? Segura aqui pra mim, por favor. Então, o que a gente vê? Isso é uma maldade? Isso é uma maldade, sim. Né? Isso é uma maldade, sim. E que se a gente vai deixando as coisas passarem, se a gente vai deixando os dias passarem, as pessoas já não estavam nem aí, não vão estar nem aí mais à torta e à direita, né? Então, quando eu assisti esse homem falando, me veio na mente na hora. Nós não temos que ter raiva dos militares. Pelo contrário, eles têm honra. Eles não têm culpa da ditadura dos 21 anos no Brasil por causa de Marechal Hermes, por causa de um monte... Eu tenho um vídeo lá que até foi o Randolph que fez, né? Que eu coloquei lá, sem anistia. A gente tem que entender, né, a nossa história, e tá aí para todo mundo ver. Não entende quem não quer, mas hoje a gente vê que quem não quer é que realmente é do lado oposto, né, que são os ditadores, né, que são os imperialistas. Gente, quando eu ouvi, né, que o presidente Trump dos Estados Unidos disse, é uma pena, e só não entende quem não quer. Acabou pro Bolsonaro, acabou pros bolsonaristas, acabou para esses militares que são do golpe de Estado. Mas a gente não pode rotular todo mundo, tem que saber separar o joio do trigo, né? E no Brasil sempre teve essa duplicidade, sempre teve esse duplo sentido, né? Como eu sempre falo, tem pessoas que jogam dos dois lados. Aí o lado que tá ganhando, ele vai, agora tudo lado do que tá ganhando. Agora tudo lado que o que tava perdendo agora tá ganhando, vou lá pro lado que tava perdendo agora tá ganhando. Gente, é por isso que quando fala que a gente tem que ter lado, né? A gente tem que ter lado. Mas eu ainda acredito na gestão política, porque a gente tem que ter gestão política, a gente tem uma democracia. Democracia não é só para 2, 3 cabeças, não, né? Que vai liderar um montante de pessoas. A democracia é para o Brasil, né? Somos soberania. Então, eu venho aqui neste meu canal também, né? Triste, muito triste, né? Trazer esse relato sobre a minha vida, sobre porque essa é minha vida, eu nasci, eu tô aqui, gente, eu vivi isso. Eu ainda tô aqui, que nem o filme fala, né? Ainda estou aqui. Então é isso aí, pessoal. Se inscreva no meu canal, curte, comenta, compartilha, que nós vamos falar bastante coisa aqui também, tá? Beijo no coração, tchau!